Olá, vamos lá. 5 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. O Bom Dia está no ar. Viagens de ferry são retomadas depois que passageiros viveram um momento de pânico quando duas embarcações se chocaram. Levantamento mostra que mais de 20 pessoas morreram ano passado no trânsito em Imperatriz. Em Caxias, centro que acompanha a gravidez de alto risco capacita profissionais quanto a diabetes gestacional. Veja também a preocupação de autoridades e lideranças com a paralisação do processo de demarcação de terras indígenas no país. E mais, pesquisa aponta crescimento de maranhenses que moram no interior do estado que visitam a capital. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui no Bom Dia em todo o estado do Maranhão. Obrigado mais uma vez pela preferência aqui na TV Difusora. Um excelente dia para você, cheio de paz, cheio de alegria, de esperança, que a gente comece esse dia principalmente com muita esperança, né? Esperanças renovadas aí em mais um dia. Você que daqui a pouco vai sair com um currículo, aí vai colocar o currículo debaixo do braço, vai sair atrás de um emprego, né? A gente espera que você consiga obter o seu resultado aí, você que está saindo para se preparar, né, fazer um concurso aí para ter mais condições de ocupar uma vaga no mercado de trabalho, você que está acompanhando a nossa programação, já chegou no local de trabalho, tudo de bom para você, os amigos lojistas aí na Rua Grande também, o comércio já abrindo, começando o dia com muita informação, os amigos da rede hoteleira acompanhando também a nossa programação nesta manhã, em especial aí em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, nas pousadas, acompanhando também o nosso Bom Dia. São 7 horas e mais 2 minutos, daqui a pouco Silvan Alves vai voltar para atualizar os principais assuntos da área de segurança, tem Diogo Coutrin falando de política e muito mais. Olha, passageiros de 2 ferryboats passaram por momentos de pânico na manhã de ontem aqui na capital. As duas embarcações se chocaram nas proximidades do terminal da Ponta da Espera. Os vídeos foram feitos por passageiros das embarcações. Mostram o momento em que os ferryboats se aproximam e há o choque. As pessoas entram em pânico, chegam a procurar por coletes salva-vidas. A colisão envolveu os ferries Cidade de Tutóia, da empresa Serviporto, e Cidade de Pinheiro, da Internacional Marítima, nas proximidades da Ponta da Espera, em São Luís. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O inquérito foi aberto pela Capitania dos Portos para apurar as causas do acidente. O resultado deve ser divulgado em um prazo máximo de 90 dias. Para justamente com as informações do nosso vistoriador, com as informações que nós escolhemos aí até da própria mídia, vídeos, depoimentos, a gente consiga chegar numa conclusão para que isso não volte a acontecer. Com o acidente, algumas viagens tiveram que ser interrompidas. Somente na tarde desta terça-feira, as embarcações foram liberadas após uma vistoria. Hoje a Marinha já estava com uma operação em curso. Nós estávamos com uma embarcação com alguns militares na água e a partir do momento que tomamos conhecimento desse abarroamento entre os dois ferries, nós deslocamos essa equipe que estava na água diretamente para o local lá do ocorrido, até para certificar de que não era fake news e dar veracidade aos fatos que é divulgado na mídia. A gente vai agora atualizar você com as principais notícias aqui da capital. O principal, a gente começou falando sobre isso, né? Esse acidente que aconteceu ontem lá no ferryboat. O Eduardo Aliceira está comigo para falar sobre esse assunto. Saber se as viagens, inclusive, já foram normalizadas aí nessa travessia. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos. Segundo informou a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, a MOB, por meio do seu presidente, Laurence Melo, as operações voltaram ao normal ainda nesta terça-feira, data do acidente. A gente reforça, o acidente aconteceu na manhã de ontem, na manhã desta terça-feira, quando 2 ferries acabaram se tocando no terminal da Ponta da Espera, os ferries Cidade de Tutóia, da empresa Serviporto, e Cidade de Pinheiro, da empresa Internacional Marítima, que é justamente as duas empresas que administram aí o serviço de ferryboat. A gente lembra que são centenas de pessoas que viajam todos os dias com destino à Baixada Maranhense e também vindo aqui até a capital, São Luís. A gente lembra que do outro lado da BR de São Marcos fica o Cuji,
Cojupe, não só a região da Baixada Maranhense, mas pessoas também que se deslocam até para outros estados, como por exemplo para o estado do Pará, vizinho aqui, bem próximo ao estado do Maranhão, também fazem aí utilizam esse meio de transporte, justamente o ferryboat. Além da MOB ter informado que a operação voltou ao normal ainda nesta terça-feira, também informou que não houve aí, felizmente, nenhuma vítima neste acidente que aconteceu entre as duas embarcações e que os procedimentos necessários foram prontamente realizados para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. A Capitania dos Portos, órgão responsável pela segurança de navegação, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e responsabilidades sobre o ocorrido. A gente lembra, Adalberto, ainda falando sobre essa situação deste acidente, que a gente está no mês de carnaval, muitas pessoas deixam aqui a capital São Luís com destino à região da Baixada Maranhense, e não foi só esse acidente, outras preocupações já foram relatadas, inclusive por passageiros, quando estivemos no terminal da Ponta da Espera, em relação à situação dessas embarcações, desses ferries, como por exemplo, alguns deles já estariam muito velhos e essas denúncias partiram por parte aí dos próprios passageiros em relação à questão da situação dessas embarcações. A gente lembra, chama a atenção que a gente está no mês de fevereiro, são muitas pessoas, inclusive as passagens já estão até esgotadas em muitos horários, dessas pessoas que vão viajar, vão deixar a capital São Luís com destino principalmente à região da Baixada Maranhense, mas a gente lembra que todos os dias centenas de pessoas fazem essa travessia, tanto aqui da capital São Luís com destino à região da Baixada Maranhense, terminal Ponta da Espera Cojupe, quanto aí o trajeto oposto. As pessoas que deixam a região da Baixada, Cojupe, com destino aqui à capital São Luís, Cojupe, Ponta da Espera. Então, é uma situação preocupante, são várias denúncias que já surgiram a respeito desse tipo de transporte e, claro, os órgãos aí, Ministério Público, Capitania dos Portos, Agência Estadual de Mobilidade Urbana, devem ficar atentas a esta situação. Felizmente não aconteceu nenhum tipo de tragédia, mas como a gente pôde acompanhar nas imagens, nos vídeos que foram gravados por passageiros, foi um medo, um pânico muito grande no momento em que os dois ferries se chocaram. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos acompanhar e cobrar, inclusive, das autoridades, né? Fiscalização em relação a esse tipo de transporte. Muita gente usa, como o Eduardo falou, esse transporte para o deslocamento para a Baixada Maranhense. As denúncias aconteceram? E qual foi a apuração que foi dada, né? O que aconteceu com esses dados que foram apresentados? Ou será que, de fato, eles foram apresentados? Muitas vezes é a opinião da pessoa sobre determinado assunto, mas é preciso comprovar. Então, hoje, você, com um celular, você consegue fotografar, você consegue filmar, facilita muito, né, a constatação flagrante de determinadas situações que são irregulares. Ontem, a informação que temos é que, antes de liberar o transporte, houve uma vistoria e a gente vai continuar acompanhando o caso no dia de hoje. São 7 horas e mais 8 minutos. A Polícia Civil de Goiânia segue investigando as causas de um acidente que envolveu uma carreta e um ônibus que transportava maranhenses. 3 pessoas morreram e dezenas de passageiros ficaram feridos. 5 pessoas ainda estão internadas, uma delas em estado gravíssimo depois do acidente envolvendo um ônibus clandestino que saiu do Maranhão no último sábado com destino a Brasília. 3 pessoas morreram. A Polícia Rodoviária Federal informou que fiscaliza os veículos nas rodovias, mas que a demanda é alta. A fiscalização ela é realizada diuturnamente. Lógico que não tem como a gente abranger todos os veículos, né, porque a frota de veículos hoje é enorme. O nosso efetivo continua o mesmo de 25 anos atrás, mas a gente faz o que pode. A gente sempre está fazendo as fiscalizações fixas nas UOPs, nas nossas unidades operacionais, como aqui em Pedrinhas. Nós sempre abordamos as vans, os veículos, micro-ônibus e também alertamos com essas abordagens a parte educacional. O acidente aconteceu no último sábado e entre as vítimas que morreram estava uma maranhense, passageira do ônibus que colidiu com uma carreta. A investigação constatou que a quantidade de passageiros estava acima do permitido. O veículo tinha capacidade para 48 pessoas, mas transportava 64, inclusive 2 delas no bagageiro. Segundo o Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário no Maranhão, infelizmente essa é uma prática regular, que ainda precisa ser melhor fiscalizada no Estado. Não é o transporte regular, não segue os ritos normais da legislação e o que nós buscamos é isso, justamente dar ao usuário um maior conforto, para que não ocorra esse tipo de coisa, ainda mais quando se tem mortos, usuários envolvidos e pessoas transportadas em lugares que não é devido nem mesmo o transporte de passageiros, e sim o transporte de cargas. Além da maranhense, outras 2 pessoas que estavam na carreta também morreram. O tacógrafo do ônibus foi apreendido e a Polícia Civil de Goiânia também está investigando o caso.
Esse é um caso que merece reflexão sobre a investigação. É claro que não dá para você parar todo o ônibus, fiscalizar todo tipo de transporte na rodovia. Nem que quisesse, a Polícia Rodoviária Federal não tem essa estrutura para fazer isso dessa forma. Seria praticamente impossível, né? Mas é preciso que a gente cobre aqui uma fiscalização maior. Muitas das vezes a gente sai aqui de São Luís, né? Você que está me assistindo agora, e você vai passando por várias barreiras aí, por vários, né, postos da Polícia Rodoviária Federal, de manhã, à tarde, à noite, muitas vezes você não é parado. É claro que a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho extremamente importante no país, mas eu quero dizer que em determinados horários ou períodos isso deveria ser ampliado, né? Essa fiscalização deveria ser ampliada. Esses ônibus que fazem esse tipo de transporte, é preciso ter cuidado na hora de comprar a passagem. Essa informação de passageiros viajando como se fossem bagagens, quer dizer, bagageiro, é absurda. E se repete em várias situações aqui no estado, em várias cidades, inclusive, do estado. Não é só aqui. Isso aconteceu com o ônibus que saiu aqui da capital, você imagina saindo aí dessas várias cidades aí no interior do estado. É preciso ficar atento e você que é passageiro, não se submeter a esse tipo de coisa, né? Não aceitar, porque o barato pode sair caro. Às vezes você paga uma passagem mais barata, às vezes tem gente que paga, não é permitido, mas a pessoa às vezes viaja em pé no ônibus, paga um valor pequeno lá, qualquer valor menor, para viajar dessa forma, mas colocando em risco a sua vida e a vida das outras pessoas também. São 7h mais 11 minutos. O excesso de velocidade tem sido uma das principais causas de acidentes em Imperatriz. Mais de 20 pessoas morreram no ano passado no trânsito na segunda maior cidade do estado. No ano passado, 22 pessoas morreram no trânsito em Imperatriz. Esses acidentes com morte são mais frequentes, segundo o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no centro da cidade. Foram 399 acidentes no total, totalizando 16%. Em toda a cidade, o SAMU registrou 2.506 acidentes e um dos motivos apontados é o excesso de velocidade. Nesse trecho da rua Cesário, no bairro Três Poderes, a placa indicando o limite de velocidade é clara, mas ainda assim tem condutor que passa excedendo o limite. Tem hora que a gente se atrapalha porque eles avançam, aí a gente fica perdido, né? Tem hora que a gente tem que parar para poder não acontecer acidente. Segundo a Secretaria de Trânsito de Imperatriz, estão sendo instalados radares para se ter maior controle quanto ao excesso de velocidade dos condutores e prevenir acidentes nas vias. O taxista Donato relata a imprudência de boa parte de motoristas no trânsito. A pessoa muitas vezes não deixa a importância pela vida, né? Porque o acidente de trânsito ele não perdoa, né? Se a pessoa errar, ele pode colher um fruto muito amargo, né? Da imprudência, da imperícia, né? Segundo esse agente de trânsito, a previsão é que nesse trecho o sistema seja instalado até a primeira quinzena de fevereiro deste ano. Transitar, né, em velocidade superior à máxima permitida até 20% é infração de natureza média, né? Nesse caso aqui, essa via, a rua Dom Cesário, o permitido, a velocidade é de até 40 km por hora. São 7h mais 13 minutos, 7h13. O número de mulheres que adquirem diabetes durante a gestação preocupa, até porque elas correm maior risco de desenvolver a diabetes tipo 2 e, na maioria dos casos, não há nenhum sintoma. Em Caxias, uma capacitação foi realizada em um centro que atende crianças e gestantes de alto risco. Médicos, enfermeiros e dentistas de Caxias e cidades vizinhas participaram do 10º encontro do projeto Gestar. A ideia faz parte do Núcleo de Ensino e Pesquisa do CEAME, como explica a Aline Pedrosa. Hoje nós trabalhamos nesse encontro, né, com médicos, enfermeiros, dentistas da APS de Caxias e região, manejo, rastreamento, tratamento não farmacológico e farmacológico, além de discussão de casos clínicos sobre diabetes, métodos gestacional com esses profissionais. O centro especializado assiste o público materno-infantil, que acompanha especificamente crianças e gestantes de alto risco. De acordo com a coordenadora da atenção primária do município, a ideia rende resultados positivos. Os profissionais eles são capacitados pela equipe do especializado e, com isso, eles têm condutas com maior segurança de manejar os casos que surgem na atenção primária. A capacitação teve como facilitadores 2 obstetras. Diabetes gestacional, poligrama, macrosomia,
Este médico explica a importância de encontros como este e como a doença pode ser tratada. Então chega a gestante que muitas vezes está acima do peso e o excesso de peso já é um fator de risco para ela desenvolver tanto a diabetes na gestação quanto a própria pressão alta. Então muitas vezes a gente precisa orientar essa gestante quanto os horários das refeições, o tipo de alimento que ela deve estar ingerindo, se ela pode ou não fazer determinados tipos de atividade física, porque isso é interessante falar. A gestante ela não precisa ficar necessariamente 24 horas por dia sem fazer nenhuma atividade. Pelo contrário, ela deve fazer algum tipo de exercício de menor impacto. Até para quê? Até para ela conseguir manter esse controle, para ela conseguir ter uma boa circulação, que acaba se prejudicando na própria gestação. Então, o maior problema que a gente encara, na verdade, é passar essa informação para a gestante para ela se sentir segura e capaz de fazer isso. Confira agora o nosso Giro de Notícias. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES e para o Programa de Financiamento Estudantil do primeiro semestre de 2020 começam hoje. Os dois programas oferecem financiamento para pagamento de cursos de graduação em universidades privadas. Os candidatos devem se inscrever até o dia 12 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidos 70 mil contratos para o FIES, enquanto para o PFIES não há limite pré-estabelecido de vagas. Em mais um mês consecutivo se manteve a redução dos casos de mortes violentas na região metropolitana de São Luís. No comparativo de janeiro deste ano com o mesmo período do ano passado, a redução foi de 15% de casos desse tipo. Enquanto em 2019, os registros marcaram 33 ocorrências, este ano caíram para 28. São mortes violentas, os homicídios, as lesões corporais com morte e os latrocínios, roubo seguido de morte, que formam um conjunto de crimes violentos letais intensivos. Várias carteiras de habilitação e identidade foram apreendidas em uma casa em Açailândia. No local também foi encontrado 1 quilo de cocaína e um veículo com sinais de identificação adulterados, o que pode indicar que o carro tenha sido roubado. 2 pessoas foram autuadas em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse ilegal de munição de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos já. No próximo bloco, o Silvan Alves atualiza você com os principais assuntos da área de segurança. E veja também como deve ser a chegada dos brasileiros vindos nas áreas mais afetadas pelo coronavírus na China, inclusive a maranhense, lá que está de volta ao seu país. São 7 horas e mais 17 minutos. O Bom Dia volta em instantes. São 7 horas e mais 20 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Olha, após 10 dias de investigação, a polícia concluiu o inquérito sobre a morte de Bruna Lícia e José William. O crime cometido por um policial militar que é ex-companheiro de uma das vítimas aconteceu dentro de um condomínio residencial aqui na capital maranhense no mês passado. O inquérito instaurado para investigar as mortes de Bruna Lícia e José William foi concluído nesta segunda-feira. Diferentemente de crime passional, como disse a própria Polícia Civil no dia do ocorrido, o caso foi caracterizado como feminicídio e homicídio qualificado. A gente sempre repudia esse termo crime passional, porque a gente não pode romantizar a mais extrema violência contra a mulher, que é o feminicídio. O que aconteceu foi um assassinato no contexto de violência de gênero, de violência doméstica, onde um homem não admitiu ver que a sua ex-companheira estava seguindo sua vida com uma outra pessoa e resolveu tirar a vida dos dois. Isso sim que aconteceu, e não crime passional. Bruna Lícia e José William foram assassinados no último dia 25 de janeiro pelo ex-companheiro de Bruna, o policial militar Carlos Eduardo Nunes. As vítimas trabalhavam juntas e estavam no apartamento de Bruna Lícia quando foram executadas com vários disparos de arma de fogo. A chefe do Departamento de Feminicídios também esclareceu a presença de uma terceira pessoa no momento em que Carlos Eduardo Nunes chegou ao apartamento e acabou flagrando a ex-companheira e o amigo dela dentro do quarto. Essa pessoa, que não teve a identidade revelada, acabou testemunhando todo o crime. Essa pessoa, assim como o José William, trabalhava na mesma empresa que a vítima, Bruna. Então, o que aconteceu? Nesse sábado, a Bruna estava de folga e os dois estavam trabalhando, José William e a testemunha. Eles foram para a casa da Bruna para almoçar.
Aí lá eles pediram uma comida e a Bruna e o José William foram para o quarto e a testemunha ficou na sala aguardando a comida chegar. Em todo o ano passado, 51 feminicídios foram registrados no Maranhão. Em 2020, 4 crimes ainda estão sendo investigados e um já foi confirmado, o caso que resultou na morte de Bruna Alícia. Ô Silvana, concluído esse inquérito, você falava ontem, inclusive, sobre a necessidade ou até a justificativa para o inquérito andar mais rápido nesse caso, né? O prazo mais curto. O caso é mais curto, quando no prazo normal são de 30 dias, né? A conclusão do inquérito. Mas nesse caso aí, como trata-se de acusado preso, réu preso, como se fala, a polícia tem que concluir em 10 dias, não é? Para não perder o prazo e abrir possíveis brechas para que ele possa ser posto em liberdade. Então, os laudos saíram rapidamente, não é? A tomada de depoimentos, houve o depoimento daquela testemunha, que é uma testemunha de fundamental importância, que escapou também, porque estava no local, na cena do crime. Então, essa testemunha foi, por exemplo, de fundamental importância para confirmar aquela dúvida. Houve luta corporal ou não houve, como tinha dito o Carlos Eduardo, o autor do crime, né, que tinha tido a luta corporal, e ficou entendido que houve uma luta corporal, mesmo tendo sido provocada por ele, porque ele passou a agredir a Bruna Alícia quando entrou no apartamento, e essa testemunha diz que ele passou a agredir a senhora, passou a agredir a moça, e aí quando ele saiu para pedir ajuda, ele já ouviu os disparos, né, que foram efetuados. Também ficou evidenciado de que já não estavam mais juntos, não é? Por isso a delegada desqualificou aquele termo de crime passional, porque já não havia mais o relacionamento. Ele, embora tivesse tentado reatar esse relacionamento, ela não aceitou reatar esse relacionamento, então isso ficou desmistificado também a questão de crime passional. Por isso, ele foi autuado por homicídio e feminicídio. Ô Silvano, no bairro da Liberdade, armas foram apreendidas, tem até um vídeo com essas armas, Silvano? Exato. O pessoal do DI, esse vídeo ele viralizou nas redes sociais, foi gravado pelos próprios criminosos, de uma facção criminosa aqui da Rua Nova, aqui na Camboa, onde eles afrontavam os outros integrantes de facção rival, convidando eles para um confronto aqui na Camboa. Pode ter sido utilizado uma dessas armas, uma pistola pode ter sido utilizada, inclusive na execução de uma pessoa lá no bairro de Fátima. E aí ontem o pessoal do DI veio, né, baseado nas imagens das câmeras, baseado nas imagens feitas pelos próprios criminosos, eles conseguiram localizar a casa e prenderam uma mulher e fizeram a apreensão. Já tinha sido feita a apreensão no primeiro momento, logo depois do dia do vídeo, e ontem eles voltaram aí e fizeram a apreensão de uma pistola e um revólver também, que estava em poder de uma mulher que estava guardando essas armas aí. Ela foi conduzida juntamente com as armas para a delegacia. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Obrigado você também. Bom dia. Até amanhã. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora às 6 da manhã, cedinho, o Bandeira 2. São 7 horas e mais 25 minutos, 7h25. Olha, com o aumento da demanda por açaí, produtores e pesquisadores trabalham em novas formas de cultivo do fruto. Esse mês, um evento vai inclusive debater os avanços da área na região que é a maior produtora de açaí do Maranhão. A grande demanda em torno do açaí ou juçara nos mercados nacional e internacional tem levado os pesquisadores a apostar em estudos do cultivo da palmeira em terra firme, substituindo o alagado pela irrigação mecânica. Com as novas técnicas, os pesquisadores esperam dobrar a produção de frutos, evitar o processo de degradação e garantir a segurança alimentar das populações produtoras. O açaí entrou no mercado internacional, né? O mercado internacional e nacional. E o mais interessante de tudo é que a população local consome muito açaí também, né? Esse aqui assim, que valoriza esse trabalho local, porque supre uma garantia de segurança alimentar para essa população, porque eles almoçam açaí, jantam açaí, às vezes tomam até café com açaí. Os pesquisadores das unidades da Embrapa Cocais, Amapá, Amazônia Oriental e Meio Norte vão se reunir no próximo dia 12 de fevereiro em um seminário na cidade de Carutapera para difundir as tecnologias de manejo e recuperação de açaizais nativos em municípios do noroeste do Maranhão. A região é responsável pela maior parte da produção de açaí do estado. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Agricultura Familiar
e de 6 secretarias de agricultura dos municípios da região. O projeto de transferência de tecnologia é financiado pelo Fundo da Amazônia e tem como meta equilibrar a população de açaizeiros nativos com um custo menor. Existe uma superpopulação, as torceiras começam a perfilhar, e se não houver um controle dessa população de plantas dentro da área, ela diminui muito a produção. E esse trabalho exatamente visa fazer o manejo dessas áreas para você retomar a produtividade anterior e depois até melhorar. E possibilitar também colocar outras plantas de interesse econômico dentro das áreas. São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28. Moradores da comunidade Vila Vitória, em Imperatriz, vão receber títulos de terra até abril. Ao todo, 1.200 famílias serão beneficiadas. Seu Raimundo chegou na Vila Vitória há mais de 20 anos. Comprou um terreno, construiu, mas até hoje tem apenas o recibo de compra e venda. Documento que já apresentou à equipe do cadastro para a liberação do título de propriedade, que agora ele aguarda ansioso. Porque quanto mais documentado, mais melhor para nós, né? Que aí nós podemos dizer que temos uma casa. Por enquanto nós não temos, né? Temos só o local, né? A entrega dos documentos dos imóveis da Vila Vitória está prevista para o mês de abril. Por enquanto, a equipe de 5 técnicos do setor de regularização fundiária do governo do estado visita as famílias. Serão cerca de 2.000 residências visitadas e a expectativa é que sejam elaborados 1.200 documentos. Nós pedimos cópias de RG, CPF e um comprovante de endereço. Pode ser uma conta de luz ou algum documento que venha pelo correio com o selo do FAC. Tem que ser baixa renda, receber até 5 salários mínimos, ter só um imóvel e não ter nenhuma pessoa dizendo que é dona daquele imóvel que a pessoa mora. Em 2018 foram entregues 180 títulos de propriedade no Habitar Brasil. Depois da Vila Vitória, a equipe, que fica até o próximo domingo no bairro, volta em outros 2 momentos para cadastrar imóveis do Conjunto Vitória e da Vila Cafeteira, áreas em domínio do estado e que também devem passar pelo processo de regularização. São 7 horas e mais 30 minutos, 7h30, você ligado aqui na Difusora. 2 aeronaves saem hoje do Brasil com destino a Wuhan, na China, para resgatar os brasileiros, incluindo a maranhense que está lá, né? Eles querem retornar ao Brasil. O Eduardo Ericeira tem os detalhes, vão ficar num período de quarentena aqui também. O Eduardo está comigo para dar mais detalhes sobre isso. Eduardo. Pois é, Adalberto, os 2 aviões, eles deixam a capital federal por volta de meio-dia, pelo menos essa foi a previsão estabelecida pelo governo federal, com destino à China, à cidade de Wuhan, onde esses brasileiros devem ser resgatados. O governo federal se sensibilizou, não só o governo federal, mas muitos brasileiros se sensibilizaram com o vídeo que foi gravado recentemente por esses brasileiros pedindo, solicitando o resgate aí por conta da preocupação envolvendo o coronavírus. A província de Wuhan, que é justamente o epicentro de todo esse problema, é aonde se registrou o maior número de casos de coronavírus, por isso a preocupação cresceu. Pois é, Adalberto, esses 2 aviões, pelo menos essa é a previsão, deixam a capital federal por volta de meio-dia e devem chegar à província de Wuhan na madrugada de sexta-feira, do dia 7. O retorno está previsto logo um dia depois, para amanhã de sábado, dia 8 no caso, resgatando essas pessoas. Pela previsão, 29 brasileiros devem ser resgatados, devem retornar aqui ao Brasil. Dentre eles, 7 crianças. A previsão também de 4 chineses, 4 familiares chineses também embarcarem aqui para o país. Não foi confirmada essa informação, mas há essa possibilidade. O avião deixa a capital federal hoje, meio-dia, faz algumas paradas ainda no Brasil, para em Fortaleza, depois para na cidade de La Palmas, na Espanha, depois faz uma parada em Varsóvia, na Polônia, chega à China, para ainda numa outra cidade, até chegar em Wuhan. Como eu disse, são 29 pessoas que devem ser resgatadas, pelo menos essa aí foi a informação que foi repassada pelo governo federal. Aqui no Brasil eles vão parar na cidade de Anápolis, vão desembarcar na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, vão ficar por um período aí de quarentena de 14 dias, aí esses 14 dias eles não vão poder receber nenhum tipo de visita, serão submetidos a testes laboratoriais, que é justamente para saber se algum deles, alguma dessas pessoas que forem resgatadas vão apresentar algum tipo de sintoma. Caso apresente algum tipo de sintoma, eles
serão encaminhados para um hospital no estado de Goiás, um hospital inclusive da Força Aérea Brasileira, para tratamento. A previsão pelo menos de 14 dias inicialmente, mas pode ser que esse prazo se estenda, segundo informou o governo federal, um prazo aí de emergência até 18 dias, que é o período de quarentena que ficou estabelecido pelo governo federal. Ainda sobre essa situação do coronavírus, o Ministério da Saúde encaminhou aí um projeto de lei para o Congresso Nacional solicitando mudanças envolvendo essa questão sanitária e a questão jurídica, envolvendo questões de saúde pública, como é o caso do coronavírus. Segundo o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, a legislação brasileira é muito antiga em relação ao combate e prevenção, aí garantir a segurança do povo brasileiro em relação a essas questões emergenciais de saúde pública, e por conta disso o Ministério da Saúde encaminhou esse projeto de lei ao Congresso Nacional pedindo mudanças nessa parte jurídica e também de vigilância sanitária aqui para o povo brasileiro. Vale lembrar que o governo federal já admitiu que essa situação do coronavírus é uma situação emergencial de saúde pública, envolvendo aí que pode gerar problemas nacionalmente, ou seja, pode gerar problema para algum país, como já está gerando em outros países. Felizmente, alguns casos aqui estavam sob investigação no Brasil, mas nenhum caso, graças a Deus, foi confirmado aqui no país. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. No próximo bloco, o Ministério Público Federal e lideranças indígenas preocupadas aí com a lentidão na demarcação de terras do país. E mais, pesquisa aponta crescimento de visita à capital de maranhenses que moram no interior do estado. Uma pesquisa sobre o perfil dos turistas, aqueles que nos visitam aqui em São Luís. Você vai ver os detalhes já já. São 7 horas e mais 34 minutos do intervalo e a gente volta em instantes. São 7 horas e mais 37 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Garantido pela Constituição, um direito vem sendo historicamente negado às comunidades indígenas no Brasil: a demarcação de terras. Aliado a problemas antigos, se somam agora novos empecilhos. Pedidos de reanálise de processos demarcatórios em distintos órgãos federais e mudança na composição dos grupos de trabalho responsáveis pela análise técnica das etnias e de seus territórios. O Ministério Público articula ações coordenadas para exigir que o governo brasileiro cumpra a lei e estuda novas estratégias para levar os casos à justiça. A situação também preocupa, e aqui, as lideranças indígenas e quem trabalha exatamente em entidades ligadas aos indígenas. Eu converso agora sobre o assunto com o Gilderlan Rodrigues, que é do Conselho Indigenista Missionário aqui no Maranhão. Gilderlan, bom dia. Bom dia, Alberto. Gilderlan, a gente observa aí do Ministério Público Federal um movimento no sentido da garantia do cumprimento desse que é um direito, né? Passado esse ano de 2019, é possível já ter um levantamento claro em relação à demarcação de terras e perceber que existem alguns outros elementos aí aliados a essa histórica lentidão? Então, já é possível percebermos, né, essa paralisação no processo da demarcação das terras indígenas durante já o ano de 2019, porque nenhuma dessas terras avançou, né? Algumas se conseguiu algumas vitórias por meio de decisões judiciais para que possa continuar. No Maranhão, houve no ano passado alguma... No Maranhão não houve, né? Não houve avanço. A gente tem hoje praticamente em torno de 7 terras indígenas em processo de demarcação, né? E que elas não estão conseguindo avançar, né? Tanto é que a terra do território do povo Vacroa-Gamela, lá em Viana, né? O próprio GT de identificação e delimitação está parado, por conta que a FUNAI não libera o recurso para eles poderem descer para o território para continuar o levantamento, né? Assim como também a terra indígena dos povos Memória do Muré Canela, dos Cricati, né, que esperam aí para poder serem desintrusadas e, enfim, o povo ter seu território registrado e homologado. Então, são processos que estão paralisados por conta dessas, inclusive, de ações coordenadas mesmo do governo, né, com alguns instrumentos que eles têm utilizado para fazer a paralisação. Por exemplo, a FUNAI baixou uma portaria interna que proíbe os seus servidores de irem para áreas que não estejam homologadas, não sejam demarcadas, regularizadas. Então, como que a FUNAI vai conseguir fazer um trabalho
na área da demarcação das terras indígenas se os servidores não podem ir para a área. Um dos primeiros passos, inclusive, é próprio esse levantamento da área, informações que vão ter que ser levantadas na região. Exatamente. Isso faz parte do protocolo, não? Exatamente. Né? Então, se eles não podem ir, como que vai fazer o levantamento do território, como é que vai acompanhar os indígenas nesse processo, né? Um outro instrumento é a própria paralisação pelo marco temporal, né? Ou seja, o que isso significa? É que os índios só têm direito ao seu território se tivessem nesse território no dia 5 de abril de 1988. Se não tivesse no dia 5 de abril de 1988, aquela terra não é considerada como terra indígena. Então, isso também está sendo usado como um instrumento, né, para que a paralisação dos povos indígenas. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, esse ano, vai ter que julgar um caso que chama do Choclen, lá de Santa Catarina, que é um caso que vai ter a repercussão geral, né? Então, vai se decidir sobre o processo da quantidade de demarcação das terras indígenas, né, por conta exatamente dessa paralisação, né? Outros casos estão sendo a troca, né, da FUNAI por coordenadores de grupos de trabalho, né, os antropólogos. A FUNAI já no Brasil, a gente já tem notícia de 2 casos que já aconteceu a troca, né, e aí isso é claro, né, o governo se vai colocar pessoas de confiança dele, e a gente entende quando se fala isso, que as pessoas de confiança vão proceder no sentido de reduzir essas terras indígenas que já estão identificadas, já estão delimitadas, né? E que esperam aí a FUNAI publicar o seu relatório de identificação para poder dar continuidade ao processo de demarcação. Lógico, isso o que acontece? O governo está cumprindo as promessas de campanha que ele dizia que nesse governo não seria demarcado mais nenhum milímetro de terra indígena, né? E nesse sentido estamos caminhando para isso. Agora, por quê? Porque estamos avançando por conta das ações judiciais, né? Praticamente as terras indígenas a gente está conseguindo avançar por conta disso. E aí o Ministério Público, a DPU, né, tem tido um papel importante nesse sentido, que tem entrado com essas ações judiciais para forçar o governo brasileiro a cumprir aquilo que já está na Constituição Federal, né? É um direito garantido dos indígenas a terem sua terra tradicional. Há um levantamento feito e foi apresentado no ano passado em relação aos 9 primeiros meses do ano passado, né, em relação a conflitos, por exemplo, por conta dessa situação. Esses conflitos, de fato, têm aumentado? Os dados comprovam isso? Tem aumentado, né, os dados estão comprovando. A gente vai, agora no ano que vem, a gente, né, aliás, esse ano, nós vamos lançar o relatório de violência do CIMI. Nós já constatamos que há um aumento significativo dos conflitos, né, e das invasões das terras indígenas, e a gente tem recebido nesse último mês também muitas notícias de que há um movimento articulado para que as terras indígenas possam ser ocupadas. Por quê? Né, por não indígenas, né? Ou seja, é para a tese do fato consumado, né? Uma vez elas invadidas, como já aqui no Maranhão nós já tivemos, né, notícias, se dá o processo de reduzir aquelas terras indígenas para poder contemplar esses não indígenas que estão ali dentro. Então, um processo que está avançando bastante sobre as terras indígenas, fora o processo de pedidos de mineração, pedidos para o arrendamento das terras indígenas, né? Para que essas terras indígenas sejam liberadas para essa exploração. Ô Gil, o CIMI também, o Conselho Indígena Missionário, se manifestou sobre a questão ligada aos povos indígenas isolados e de recente contato no Brasil. O que está acontecendo? Qual é a situação clara hoje em relação a essa política? Então, a coordenação de identificação, né, a CGIRC, que a gente costuma dizer, ela, desde a sua origem, ela poderia ser, era uma coordenação que só um funcionário do órgão, né, um servidor, poderia assumir essa coordenação. Algo que foi mudado pelo presidente da FUNAI, o Marcelo agora, que abriu para qualquer pessoa ser indicado, e foi indicado um pastor evangélico, né, para essa coordenação. Então nós nos manifestamos, assim como o movimento indígena e outras organizações, em relação a isso, porque a gente teme que a política, né, de proteção aos povos indígenas isolados, ela possa mudar, né, para que, ou seja, hoje a gente defende que esses povos continuem vivendo em seu território, né, que o contato é o último dos critérios a serem adotados, né? Então nós tememos que um evangélico assumindo esse processo possa mudar
essa política para o contato inicial, né? E que é um prejuízo muito grande que a gente tem visto aí com os povos, né, que são contratados, que acabam tendo muitas pessoas do seu grupo, desse povo, acabando falecendo, né, por conta de não estarem preparados ainda, e também não o governo preparado para o contato em relação principalmente à questão da saúde, da alimentação, né, que não é a mudança dessa que acontece. Obrigado, Juderlan Rodrigues, do CIMI, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. A gente agradece e estamos à disposição para continuar a discussão. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nesta manhã de quarta-feira, hora em Imperatriz, vereadores abrem o ano legislativo, votando o orçamento do município. Essa votação deveria ter acontecido ano passado. Veja na reportagem de Emerson Pinto. Os vereadores votaram o orçamento de 820 milhões de reais. Valor disponível para aplicação em serviços por parte do Poder Executivo. A primeira sessão do mês de fevereiro marca o fim da legislatura do ano de 2019 e o início da legislatura do ano de 2020. É uma situação bem diferente aqui na Câmara Municipal. É que em dezembro de 2019 o recesso parlamentar chegou a ser anunciado, mas sem o encerramento dos trabalhos previstos. Faltava a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual. É o penúltimo período legislativo de quem se elegeu para 4 anos. Depois de julho, inicia-se o 8º período, que é o último. É onde os colegas vereadores terão a oportunidade de correr atrás para renovar o mandato, e outros que estão aí se preparando também, correr atrás para vir para esta casa substituir alguns vereadores. Para este vereador, o atraso para o encerramento da legislatura de 2019 não houve prejuízo à população. Para a sociedade, nenhum prejuízo, né? Aliás, eu estou aqui há 7 anos como vereador de Imperatriz e é a primeira vez que nós não temos recesso. Mas é para o bem da cidade. Nós estamos discutindo aqui um orçamento, vamos votar o orçamento e, naturalmente, fizemos as emendas necessárias para que a cidade não tenha prejuízo. No orçamento para o ano de 2020, os vereadores incluíram o pacote de emendas impositivas, no valor que gira em torno de R$400 mil a cada um. Dinheiro que não cai na conta dos vereadores, mas fica disponível para o Executivo usar em obras e serviços indicados e aprovados na Câmara. É uma maneira do vereador, né, prestar serviço para a sua comunidade, né, prestar conta também do seu mandato. Então, dentre as emendas, o vereador pode apresentar pissarra, asfalto, reforma de escola, reforma de posto de saúde, poder ajudar mais, contribuir mais com a nossa comunidade. Vamos continuar falando de política agora com a participação do nosso colunista John Coutry. Bom dia, John. Muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos lá, John. Olha, depois de liberar Duarte Júnior, o Flávio Dino recebeu o Rubens Júnior lá no Palácio. É um ato simbólico, né? Menos de 24 horas depois de receber o Duarte Júnior, que é pré-candidato a prefeito de São Luís. O governador Flávio Dino recebeu pela tarde de ontem também o pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís e secretário de Estado das cidades, o Rubens Pereira Júnior. O Duarte recebeu o aval do governador Flávio Dino para seguir, né, um outro rumo partidário. O Duarte, filiado ao PCdoB, e, portanto, ele teve aí uma conversa com o governador, e o governador perguntou para o Duarte Júnior se a candidatura dele era irredutível, se ele era candidato de qualquer jeito. E o Duarte foi bem franco e disse, não, eu quero ser candidato a prefeito de São Luís. E o governador disse que, neste cenário, não daria para o Duarte ficar no PCdoB, porque o PCdoB também analisa outras hipóteses, entre as quais a candidatura do Rubens Júnior, a prefeito de São Luís, e a possibilidade também de aliança com outro nome. Isso também não está descartado. E como o Duarte quer ser candidato de qualquer forma a prefeito de São Luís, então o governador Flávio Dino achou por bem, então, dar liberdade partidária para ele buscar novos caminhos, um novo partido que garanta isto, né? Já que o PCdoB tem plano A, plano B, plano C, aí isso não vai ser decidido. Depois desse encontro com o Duarte, o governador recebeu, portanto, o Rubens Júnior, e o Rubens reafirmou a candidatura dele pelo PCdoB. Portanto, Rubens Pereira Júnior, hoje, Adalberto, é o pré-candidato do PCdoB, e agora ele tem aí caminho livre, né? E isso dá até uma tranquilidade. Isso é bom para o Duarte e bom também para o Duarte Júnior. Acaba aquele conflito interno. Para o Duarte e para o Rubens Pereira Júnior. Rubens Pereira Júnior, aliás.
acaba o conflito interno dentro do PCdoB, aquela disputa, não é? Ou a dúvida, inclusive, né? E a dúvida, a população, o eleitor não sabe quem é o candidato do PCdoB, é Rubens, é Duarte. Então, isso dá uma tranquilidade para os dois, é bom tanto para o Duarte, é bom também para o Rubens Pereira Júnior. E o Rubens passa a sentar, portanto, a dialogar, a conversar como candidato do PCdoB, né? E agora ele tem o caminho pela frente para viabilizar a sua candidatura. Ele ainda que não pontua bem nas pesquisas, mas tem todo agora, né, um tempo aí até as convenções para aí fortalecer e consolidar o seu nome como candidato do PCdoB. Ontem ainda, já também o deputado federal Márcio Gerri recebeu o Neto Evangelista, né, que também é pré-candidato a prefeito pelo Democratas, e também, claro, pode haver essa possibilidade de aliança do PCdoB com o Democratas apoiando o Neto. Não está descartado, né? Não está descartado. O PDT também, que tem o pré-candidato, que é o Osmar Filho, presidente da Câmara, mas tudo indica, já está praticamente fechado mesmo, é o PDT em apoiar a candidatura do Neto Evangelista. Ô, John, lá em Caxias, o Paulo Marinho Júnior se filiou ao PL, não é? E o prefeito Fábio Gentil pede que o governador não interfira nessa disputa. Caxias ontem movimentada, Adalberto. Primeiro, o Paulo Marinho Júnior, que é o vice-prefeito da cidade, ele sai do PP e se filia ao PL, né, que é o antigo PR e PL do deputado Josimar de Maranhãozinho, que é o presidente estadual do partido, onde ele esteve lá com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional, e o Paulo Marinho Júnior, portanto, ingressa nas fileiras do PL. Paulo Marinho Júnior deve assumir o mandato de deputado federal 3 meses no lugar do Josimar e mais 3 meses no lugar do Júnior Lourenço. Portanto, este foi o acordo. O Paulo Marinho Júnior vai comandar o PL na região leste, fortaleceu o partido na região dos Cocais, portanto, ele aí se filia ao PL. Outra movimentação interessante de Caxias foi o prefeito Fábio Gentil, que esteve ontem aqui, visitou o vice-governador Carlos Brandão, que é do PRB, o seu partido, e pediu que o governador ali não interfira na eleição de Caxias, tendo em vista que o PCdoB, partido do governador, tem uma candidatura da Delmo Soares, deputada Delmo Soares, a prefeito, e tem a Thaís Coutinho vice. Mas o governador realmente não deve interferir, porque o Fábio Gentil também o apoiou na eleição para o governo. E também, dificilmente, ele ali entrará e pedirá voto para qualquer candidato, assim como ele tem dito. Nas cidades onde ele tem 2 ou 3 aliados, o governador Flávio Dino tem reiterado e afirmado que não vai pedir voto, não vai interferir. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vamos mudar de assunto? Enquanto alunos estão ingressando na Universidade Federal do Maranhão, após as matrículas do SISU, a universidade anunciou que desligou mais de 500 alunos. É isso mesmo, mais de 500 alunos foram desligados. Eduardo Ericeira está aqui para dizer para a gente, para informar por qual motivo, qual foi a razão. Eduardo. Pois é, Adalberto, uma quantidade considerada, né? Essa informação que foi repassada pela própria Universidade Federal do Maranhão foram 525, para ser mais exato, 525 universitários que agora, ex-universitários, né, que acabaram sendo jubilados, desligados aí dos cursos da Universidade Federal do Maranhão. Essa informação que partiu da Pró-Reitoria de Ensino, e esses desligamentos ocorreram por 3 causas, viu, Adalberto? Foi pelo fato de extrapolar o tempo de integralização curricular, pelo fato de não cursar nenhuma disciplina no semestre, ou então por ter reprovado 3 vezes na mesma disciplina. Segundo a Pró-Reitoria de Ensino da UFMA, todos esses alunos, ex-alunos, melhor dizendo agora, todos os ex-alunos, eles foram comunicados dessa decisão e tinham um prazo para recorrer. Só que dos 525 estudantes que foram jubilados, apenas 17 recorreram e agora aguardam um processo interno que está sendo avaliado justamente pela Universidade Federal do Maranhão, para verificar a situação se esses alunos deixam ou não a UFMA. Vale lembrar que essas vagas serão ocupadas por outros estudantes, segundo informou a própria instituição, a própria Universidade Federal do Maranhão. Essa ocupação vai ser feita por meio de seleção interna, que será elaborada aí pela Universidade Federal do Maranhão, e também terá como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio. A UFMA informou ainda que essas vagas serão ocupadas ainda este ano. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É como dizia aquele samba do Antônio Vieira, aquela música do Antônio Vieira, né? Se você não quer, tem quem queira, né? É um custo para a universidade pública manter essas vagas lá. Então, pessoas que acabaram extrapolando, passando do tempo, ou em outras situações que o Eduardo colocou aqui, acabaram perdendo
perdendo a vaga. Muita gente querendo entrar e outros não aproveitando a oportunidade de estar ainda na universidade enquanto ela é pública, né? Ainda tem esse detalhe. São 7 horas mais 55 minutos, 7h55. Olha, uma pesquisa acaba de revelar o perfil dos turistas que visitam a capital maranhense. Entre os dados, uma constatação: o aumento no número de pessoas que moram no interior do estado e que têm visitado São Luís. Vamos ver na reportagem da Anice Ribeiro? Talvez seja essa a cena mais típica de uma capital histórica. É onde os turistas vêm e se vislumbram com cada pedacinho desse aqui. Não tem o que falar, não tem? Não estou deslumbrada com isso, pelo amor de Deus. É muito lindo tudo, tudo muito lindo. Eu nem imaginei que um dia eu ia estar aqui. É uma coisa muito linda isso aqui. Eu gostaria de voltar aqui de volta. E vou voltar, com certeza. Uma cidade muito bonita, aconchegante, sabe? E a gente sempre teve vontade de conhecer o estado do Maranhão, a cidade de São Luís principalmente. E junto com as belezas naturais de outras cidades da Grande Ilha, o pacote fica mesmo completo. É um convite até para os que são daqui, mas foram embora. Estou visitando a cidade, visitar os parentes e visitei a cidade. Tem uns 38 anos que eu saí daqui. Nada que do jeito que quando eu andei aqui, não tem nada mais daquilo. No centro aí é tudo bonito. Nós saímos para levar ele no centro turístico, ele quer comprar uma lembrança para levar. Então nós decidimos ir hoje. Aí passamos por aqui para olhar, para ver como é que tá, para ele levar, batendo foto, que é para mandar para nossa irmã também que mora lá. O perfil dessas pessoas que visitam o Maranhão, especialmente a região metropolitana, foi traçado pela Secretaria de Turismo. Os dados foram colhidos nos centros de atendimento ao turista e mostraram que mais de 80% dos nossos visitantes do ano passado eram brasileiros. Dos 18% que vieram do exterior, a maioria era da França. A necessidade de desenvolver o perfil do visitante é porque a gente consegue, através dessa frequência, programar as políticas públicas que precisam ser trabalhadas para o Estado. Eu preciso saber quem vem me visitar para saber o que eu preciso oferecer a ele. Esse perfil é tabulado para isso, para a gente saber onde a gente precisa melhorar, quem a gente precisa atender, qual é o foco principal das viagens. E um dos índices que mais apresentou crescimento foi o de maranhenses conhecendo o próprio Maranhão. Aqui em São Luís, por exemplo, o Centro Histórico é um dos locais mais visitados, principalmente depois da revitalização do Centro Histórico. Por isso, a qualquer hora do dia, tem sempre gente por aqui, tirando foto e conhecendo a nossa história. Maravilhoso, uma cidade muito linda, que eu já conheci até o momento. Eu estou deslumbrada. Tudo muito lindo, tudo lindo, adorei. Os prédios ali históricos, assim, lindíssimos, tudo muito lindo. Gostei demais. A propaganda era grande, que São Luís do Maranhão era muito bonito, coisa, então a gente veio passear, que tem uma prima nossa que mora aqui e nós íamos passar uns dias com ela aí. Quarta e quinta nós vamos fazer uns passeios lá para os Lençóis e depois vamos organizar mais passeios. E foi nos períodos do Carnaval e São João que o estado recebeu a maioria dos visitantes, 72% em grupos com mais de 3 pessoas. Mais de 90% estavam a passeio no Maranhão. Um passeio que certamente rendeu muitos registros. Legal, né? Tem muita coisa para registrar, o centro histórico está cada vez mais bonito e ocupado, que bom. É bom saber disso, né? E não se faz hoje, não se atua nessa área da indústria do turismo sem planejamento, né? Organização. Então é isso que se busca com uma pesquisa como essa, conhecer o perfil daqueles que nos visitam é fundamental. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã nosso encontro já está marcado, em 7 horas da manhã a gente se encontra aqui na TV Difusora, eu vou te esperar. Até lá, tchau, tchau.